Jesus contou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Fuga, fome, fé, festa e fúria. Já vimos a fuga e a fome. Hoje veremos a fé. Ó Deus, Deus bendito, Pai amoroso e perdoador, nós te damos graças por estarmos reunidos, embora distantes uns dos outros fisicamente, mas reunidos em torno da cruz e aos teus pés. Pedimos que agora nos fales, nos desafies, nos convertas, nos consoles, nos convenças da superioridade da tua verdade. Em nome de Cristo. Amém. Você vê que a novela continua, não é? Continua. Você viu que o rapazinho, o jovem, pegou a sua herança, a parte que lhe cabia, recebeu do pai ainda vivo e foi para uma terra distante. O que aconteceu? Chegando lá, viveu, diz a minha tradução, de modo irresponsável. Ou, como diz a nova tradução na linguagem de hoje, viveu uma vida cheia de pecado. E um dia acabou o dinheiro. Acabando o dinheiro, ficou sem amigos, ficou sem comida, sem perspectiva, e aí ele foi à lona. Nesta mensagem de hoje, que é a terceira, nós descobriremos que o filho pródigo não tinha dificuldade alguma em conjugar o verbo cair, porque de queda ele entendia muito bem. Por que entendia muito bem? Porque primeiro, porque ele saiu de casa, da casa do pai, e isso já representa a primeira queda, sair da casa do pai. Depois ele caiu na estrada, foi para muito longe, indo para uma terra distante. Depois, chegando lá na terra distante, ele caiu de novo, caiu na folia. E certamente vivendo de bar em bar, de baile em baile, a vida para ele parecia ser uma festa sem fim, mas só parecia, porque depois que acabou o dinheiro, caiu socialmente e foi parar no fundo do poço, e ele finalmente caiu em si. Aqui está a melhor queda. Foi o dia glorioso do despertar da sua consciência que deixou, na linguagem de alguns filósofos brasileiros, deixou de ser ingênua para ser uma consciência crítica. E Lucas registrou: ele, porém, versículo 17, ele, porém, caindo em si.
Comentário diz assim: este exercício de pensamento é chamado cair em si ou cair dentro de si. Uma expressão mais ou menos similar se usa em Atos capítulo 12, versículo 11, onde a ideia é que o personagem, no caso lá é o apóstolo Pedro, que sai da prisão como se estivesse dentro de uma visão, e chegou o personagem a um uso claro e distinto de suas faculdades. Aqui, como se o filho pródigo houvesse estado fora de si, e ele volta a ser ele mesmo, como se antes um espírito maligno estivesse dominando a vida dele, controlando, e agora ele está liberto, pois que entra num estado de reflexão natural e não pervertida acerca da sua condição. Ele recupera, para resumir, recupera a posse de si, recupera a posse de sua consciência. Na prática, o que significa esse caindo, ele porém caindo em si? Algumas coisas. Primeiramente, cair em si é quando cai a ignorância da própria miséria. Então, cair em si representa o fim dessa ignorância, desse desconhecimento da própria miséria. Alguém já fez o destaque, com rara felicidade, de que o jovem podia tomar consciência de sua miséria, enquanto os porcos não. E isso já mostra que o homem é superior aos animais, que o homem foi criado por Deus com um dispositivo interno que acusa quando esse homem chega ao fundo do poço. Só quando caiu ali foi que ele viu a lama, e quando ele caiu em si, foi que ele viu a lama em que ele afundou. Na lama estava pagando o preço de ter acreditado numa ilusão. Fora enganado pelos seus equivocados conceitos de felicidade, conceito errado, e liberdade. Meu amigo, aproveite para examinar os seus conceitos. Sabe por quê? Porque ideias falsas, conceitos falsos, trazem consequências trágicas. Nunca é sem preço, mas sempre ideias falsas trazem consequências trágicas. O pródigo sofreu um duríssimo golpe de consciência. Foi preciso parar num chiqueiro para que descobrisse a sua verdadeira miséria. E lá no chiqueiro descobriu também o que ele estava perdendo. Foi ali, pela primeira vez na vida, que ele fez uma avaliação da sua vida e ele se lembrou de que possuía na casa do pai, do que ele possuía lá e do que ele estava tendo agora, ali na terra distante. Ele comparou as mesas, a mesa da casa do pai e a mesa que ele nem tinha, porque porco não come na mesa, né? Então, ele comparou essas duas mesas, a do pai distante e ali dos porcos, e ele percebeu que o saldo não lhe era favorável. Estava vivendo, portanto, uma vida deficitária. E viver longe do pai, eu preciso dizer a você, viver longe do pai significa viver no vermelho, significa patinar no prejuízo. E esta é uma triste descoberta, mas quanto mais cedo você, ou o homem em geral, descobrir isso, a pessoa descobrir, quanto mais cedo, melhor, porque haverá tempo de voltar para a casa do pai. Ele, porém, caindo em si, escreveria Machado de Assis, cair em si é melhor do que cair do terceiro andar. E ele escreveu isso porque os prédios do Rio de Janeiro do seu tempo, os mais altos tinham
3 andares. Então, cair lá de cima, né, equivaleria hoje a cair de um prédio de 20 andares. Era uma tragédia. Há muita gente que não viu ainda a lama que a rodeia. Este que é o problema de muito filho pródigo. Ele não percebe que ele está indo de morro abaixo. Ele não percebe que o dinheiro vai acabar. Ele pode até usar roupa de grife, mas no fundo é tudo lama pura. Ele pode só desfilar de carro zero, mas ele vai descobrir depois que a vida sem o Pai é um zero só. Talvez ele só quisesse comer caviar, mas a lama estava chegando. Camilo Castelo Branco, um dos escritores portugueses do século XIX, ele colocou na boca de um personagem seu esta frase. O livro chama-se Amor de Salvação. Tem 2, amor de salvação e amor de perdição. E no amor de salvação ele diz: caí da minha fantasia na lagoa fétida da verdade. Caí da minha fantasia na lagoa fétida da verdade. Às vezes a verdade é assim, é dura demais. E este rapaz estava agora convivendo com a verdade, que finalmente aflorava. Longe do Pai, a vida não tem sentido. Longe do Pai, a vida não tem conforto. Longe do Pai, a vida não tem futuro. Em segundo lugar, cair em si, além de ser a queda, além de ser afastar-se da ignorância da própria miséria, cair em si é quando cai o orgulho de pedir ajuda. De pedir ajuda. Sabe que uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas é justamente isso, pedir ajuda? Porque significa dizer que elas erraram, que elas estão precisando de ajuda de alguém. Jesus disse em Mateus 9,12, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, eles acham que estão sãos, sadios, saudáveis, então não vão ao médico. Quando é que a gente vai ao médico? Quando é que o sujeito vai ao médico? É quando ele está realmente admitindo que não tem outro jeito, ou eu vou lá ou eu vou morrer. Aí ele vai. Muitas vezes é assim, né? Aqui no Ocidente a gente ouve muito poucas histórias vindas do Japão. E eu li uma história há pouco tempo, contada por um pastor e escritor japonês chamado Toyohiko Kagawa. E ele foi um grande pastor, ele deu muita contribuição às causas sociais, combatendo a miséria no Japão. Alguns o chamam de reformador social, mas eu digo que ele era apenas um crente tentando praticar o evangelho na sua sociedade. Mas inclusive ele esteve no Brasil na década de 50, e ele esteve visitando inclusive aquela colônia de letos lá no interior de São Paulo, a colônia Varpa. E ele conta nos seus livros a história de um rapazinho chamado Hosokawa. O Hosokawa era filho de um médico e eles moravam na cidade de Kobe, no Japão, né? Devido a escolhas erradas na vida, o Hosokawa, esse jovem, parou de estudar, fez uma burrada que é parar de estudar. Não faça isso você. Parênteses aqui para dizer para você não parar de estudar. Por favor, faça qualquer sacrifício, mas não pare. Hosokawa parou de estudar, jovem ainda. Aí, certamente, o pai ficou cobrando, ele saiu de casa. Saiu de casa e foi viver na capital, em Tóquio. E em Tóquio, ele aprendeu uma arte, e que no início deu algum dinheiro para ele, e até alguma fama. A arte era de andar se equilibrando numa corda.
Já viu isso, né? Andar se equilibrando numa corda. E ele fez muito sucesso no Japão, começou a ganhar dinheiro, aí começaram a vir outras propostas, ir aos Estados Unidos, ele foi, fez shows lá também, depois na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria. E aí na Áustria, exatamente na capital, em Viena, aconteceu um acidente. Ele perdeu o equilíbrio lá em cima da corda e caiu. Naquela época não havia esse reforço de segurança que hoje os equilibristas têm, mas ele caiu e não se levantou mais. É uma história muito triste essa. Não se levantou mais. Foi levado às pressas para o hospital, ficou um dia, uma semana, um mês, 2 meses, ficou meses num hospital, era um hospital católico, mas ele não se recuperava. E então, o pessoal do hospital, a direção, vendo que a paralisia dele era definitiva, eles achavam que fosse definitiva, o que fizeram? Pagaram a passagem para ele ir de volta para o Japão, para entregar para a família dele. Ele tinha família. Então, pagaram a passagem e Hosokawa voltou para o Japão. Quando ele chega no Japão, ele se sente envergonhado de procurar a família, então ele não vai procurar o pai. E sendo agora paralítico, ou estando paralítico, a opção que melhor se lhe oferecia era a da mendicância. E ele então foi ser mendigo pelas ruas e se arrastando com muita dificuldade. O Toyohiko conta que Hosokawa demorava 1 hora para percorrer 2 quarteirões, 1 hora se arrastando pelas calçadas para cobrir 2 quarteirões apenas. Ele estava tão desesperado, o Hosokawa estava tão desesperado que um dia ele pensou que seria curado num templo, havia um templo budista lá, até hoje, o templo budista Kobo Daishi, na cidade de Tatsue, e ele pensou que indo lá, ele seria curado. Aí ele foi, e se arrastando, eu não consegui descobrir qual a distância entre onde ele estava e Tatsue, mas ele gastou semanas se arrastando até chegar lá. Quando ele chegou lá, o monge budista responsável pela admissão das pessoas simplesmente o agrediu fisicamente e o expulsou dali, bateu nele e mandou embora. Ele ficou tão... Imagina, você vem com uma esperança e é recebido assim, não é? O que aconteceu? Ele saiu dali derrotado, destruído emocionalmente, mas ele teve forças para raciocinar assim: tudo bem, eu vou pedir ajuda a uma igreja cristã. Eu não me esqueço da bondade dos cristãos de Viena. Deve haver alguma bondosa igreja cristã também no Japão. Eu vou achar. E saiu dali, chegou a uma cidade chamada Tokushima, onde fincou a sua residência, digamos assim. E ali em Tokushima trabalhava um missionário evangélico chamado C.A. Logan. E ele chegou à presença do missionário, que prontamente o recebeu. O missionário cuidou dele, falou de Jesus, evangelizou o Hosokawa. E depois de algum tempo, Hosokawa já teve melhoras visíveis, chegando inclusive a conseguir ficar de pé. E até conseguiu um trabalho. Ele passou a vender batata doce cozida num carrinho de mão. E foi vivendo essa vida por 9 anos mais, até que, em decorrência do próprio acidente lá na Áustria, ele faleceu. Mas a essa altura já estava vivendo com Jesus, vivendo uma vida cheia de alegria até a sua partida. O narrador da história, como eu disse, Toyohiko Kagawa, ele conheceu o Hosokawa na mesma igreja onde ambos se reuniam, ali na cidade de Tokushima. E o Toyohiko arremata: a história desse homem me ensinou uma profunda lição.
Nossa vida neste mundo é como a luta daquele homem. Enfrentamos continuamente os duros golpes da vida e inutilmente procuramos ajuda e salvação. Mas, conclui o autor, mas não há salvação a não ser em Cristo. Não há salvação a não ser em Cristo. Então, cair em si é quando cai a ignorância da própria miséria, quando você toma ciência de que longe da casa do Pai a vida é miserável. Segundo, cair em si significa cair o orgulho de pedir ajuda. Em terceiro lugar, cair em si é quando se ensaia o retorno. O filho disse lá na terra distante, versículo 18, vou me levantar, irei até meu pai. Vou me levantar. Outra tradução diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, o ensaio, ele está ensaiando lá. A verbalização é o ensaio. Ele está formulando as frases que ele deverá dizer para o seu pai, como um marceneiro lapidando frase por frase. Ele repete várias vezes cada uma delas e é o ensaio para ele chegar à presença do pai. Para mim, esse ensaio já é mais um testemunho do nosso livre-arbítrio. Ou seja, o homem desfruta desse privilégio, o ser humano desfruta do privilégio de decidir. Ou eu posso continuar aqui e morrer com os porcos, ou eu posso tentar voltar para a casa do pai e pedir emprego a ele, já que ele tem uma fazenda para a qual ele contrata empregados. Então, o homem pode escolher ficar no chiqueiro ou se levantar e voltar. O Carl Gustav Jung, chamado pai da psicologia analítica, tem uma frase que eu gosto, ele diz assim, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. O rapaz ficou ensaiando aquele retorno, ficou repassando a fala do retorno, resumida essa fala na fórmula, Pai, pequei contra o céu e contra ti. A Bíblia chama esse processo pelo qual esse jovem está passando de arrependimento, de confissão, né? Sem dizer Pai, pequei, ninguém jamais entrará no céu. Meu amigo, isso é muito sério. Sem dizer Pai, pequei, ninguém entrará no céu. E eu espero que nesta noite você também esteja dizendo Pai, pequei. Lembra que no início do Evangelho de Mateus, diz que naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O arrependimento, como o filho pródigo mostrou, o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Aliás, é a única porta. É a única porta. Eu sei que talvez entre alguns dos nossos amigos que nos acompanham o culto nesta noite, talvez alguns se encontrem nesta situação. Talvez você tenha consciência de que o pecado é um tiro na alma. Talvez você saiba que viver longe de Deus é impossível e a pouca vida longe dele é de má qualidade. Então, por isso, talvez alguns devem estar já há muito tempo até pensando em ser crentes, mas argumentam que estão esperando um sinal de Deus. Meu amigo,
pelo amor de Deus, não espere mais sinal de Deus. Ele já deu todos os sinais na sua direção. Ele quer, Ele espera que você volte para casa, e Ele está dando a você mais uma vez a oportunidade de ouvir a palavra. A palavra é a oportunidade que o Espírito está dando. Então, cair em si é quando cai a ignorância da própria miséria, é quando cai o orgulho de pedir ajuda, é quando se ensaia o retorno. Tudo isso é cair em si. E finalmente, cair em si é quando se levanta para começar a viagem do retorno. É preciso se levantar e fazer a viagem de volta, não pode ficar só no ensaio. O Freud dizia que o pensamento é o ensaio da ação. E é mesmo. Esse rapaz é um exemplo disso. Ele ficou lá pensando e ensaiando as frases que ele iria dizer para o seu pai, a sua fórmula de confissão. Mas ele não permitiu que a ideia de voltar, que a ideia morresse na praia do só planejamento. Não ficou só no projeto, até porque ele não tinha outra opção. Era voltar ou morrer, ou seja, era voltar ou voltar. Voltar ou voltar. Às vezes Deus nos deixa ir até este ponto da nossa vida, da nossa queda, para que a gente possa olhar para cima. Houve um presidente norte-americano chamado Theodore Roosevelt, e antes de ser presidente ele era coronel do exército, e ele visitou certa vez, ainda como coronel, ele visitou uma reserva de índios Navajo. E em conversa com um missionário que trabalhava com aqueles índios, o coronel perguntou: missionário, você não acha que se nós proporcionássemos a estes índios melhores condições de vida, melhores moradias, roupas e coisas do gênero, você não acha que a gente poderia alcançá-los mais facilmente com o Evangelho? O missionário deu uma resposta estranha. Ele disse: suponha, coronel, que quando o filho pródigo estava no país distante, alguém lhe tivesse dado uma boa casa, um terno novo e uma conta bancária. Em quanto tempo ele teria voltado para a casa do pai? O coronel pensou e disse: nunca teria voltado. Meu amigo, às vezes Deus permite que cheguemos ao fundo do poço, para que então olhemos para cima. Às vezes é assim, às vezes é uma enfermidade, é uma dificuldade, é o desemprego, uma provação sem comparação, de tamanho incomparável. Deus permite, que é para a gente abrir os olhos, cair em si e perceber que os porcos estão nos rodeando e que a gente precisa sair daquela situação. E a saída é essa, é voltar para casa. Então, eis os passos seguidos por aquele filho infeliz. Caiu em si, a ficha caiu finalmente. Caiu de joelhos e tomou a decisão de retornar. Levantou-se e fez aquilo que o poeta Walt Whitman disse num poema seu: deu a Deus a fantasia. Deu a Deus a fantasia. Meu amigo, faça como o rapaz da parábola. Arrependa-se e volte. Vamos orar. Deus eterno, nosso Pai, obrigado porque mesmo estando nós distantes da Tua presença, nos amaste e permitiste que voltássemos e nos recebeste com um abraço e com uma festa. Obrigado porque nos recebeste de volta em Teus braços. E pedimos por aqueles que nesta noite
acompanham este culto, para que também possam retornar. Em nome de Jesus. Amém.